Livro de Isaías, capítulo 53, vamos ler do versículo 5 até o 10. Pronto? Vamos lá? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como ovelha, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado de sua linhagem. Quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os teus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós damos graças ao Senhor, ó Pai. Damos graças ao Senhor pelo dia celebrado. Para nós não é um dia de tristeza. Muitos caminham em procissões, em choros, em lágrimas, mas nós alegremente, porque Jesus ressuscitou e faz morada em nossos corações. Em nome de Jesus é alegria, porque Jesus venceu a morte, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Por isso nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, ó Pai eterno. Adoramos pelo amor sacrificial, adoramos ao Senhor, pois o Senhor entregou o seu próprio Filho a este mundo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós fazemos parte desse povo, por isso nós te glorificamos, por isso nós te bendizemos, por isso nós te adoramos e pedimos: Pai, estejas conosco, Senhor. Ministra os nossos corações, nos traga entendimento. No nome de Jesus Cristo eu te peço, para a tua honra e glória. Amém e amém. Amém, queridos. Podeis sentar no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. O tema: a verdadeira Páscoa. Amém, amados? Uma das coisas que nós temos que ensinar aos nossos filhos, ensinar na igreja, que nós não podemos trocar Jesus pelo coelho. Nós temos que ter entendimento. Nós, como povo de Deus, como conhecedores da palavra de Deus, necessitamos ter entendimento destas datas. Certamente, jamais poderíamos concluir que a data seria essa, mas podemos concluir que os fatos sucederam e aconteceram. E se foi preparado esta data, então é a data que nós glorificaremos. É a data em que nós honraremos ao Senhor e declararemos a nossa vitória. Declararemos que o Senhor, na cruz do Calvário, levou as nossas enfermidades, levou os nossos pecados, e o Senhor nos abençoou para nos conceder a vida eterna. Então é necessário que entendamos: não podemos trocar Jesus por um coelho, não podemos trocar a obra da excelência de Deus, preparada antes da fundação do mundo, por ovos e coelhos, mas sim temos entendimento, temos compreensão daquilo que verdadeiramente é a Páscoa. O que é a Páscoa que está na palavra do nosso Deus, na Santa Escritura. Convém então nós, como povo de Deus, buscarmos esse entendimento, buscarmos esse conhecimento. Talvez para alguns é chover no molhado, mas muito nos é necessário, porque a palavra para nós ela tem que ser sempre repetida. As leis sempre foram repetidas. Deuteronômio é a repetição da lei, porque é necessário inculcar
em nossas cabeças e na cabeça dos nossos filhos a palavra do Senhor. Por isso a palavra de Deus diz para ensinarmos os nossos filhos andando pelo caminho, sentado à mesa, quando ele se deita ou se levantar, sempre temos que instruir os nossos filhos no caminho que deve andar, pois quando eles crescerem, eles não vão se afastar desse caminho perfeito que é o caminho de Deus. Amém, amados? Por isso nos é necessário termos o entendimento da palavra de Deus, sua origem e significado. O texto que foi lido, Páscoa ou Pesach, no hebraico significa passar por cima, ou então passagem. É uma cerimônia religiosa iniciada no Êxodo de 1400 anos antes de Cristo, como símbolo do livramento do povo de Israel e dos seus pecados. Nessa cerimônia era sacrificado um cordeiro para expiação dos pecados de todo o povo. Então, para que tenhamos esse entendimento, a Páscoa não começou há 2000 anos atrás com Jesus, ela já existia. Jesus, antecedendo a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição, ele reuniu com seus discípulos para comemorar a Páscoa. Então a Páscoa, ela começou há muitos anos atrás, e ela tinha que ser comemorada para que trouxesse ao povo o entendimento de quão foi difícil o tempo de escravidão, e que o Senhor os libertou. A Páscoa simboliza a nossa libertação, a libertação do povo de Israel, e em Jesus a libertação de todos os pecados. E a palavra de Deus se cumprindo em nossas vidas. Em Êxodo capítulo 12, versículo 11, a palavra diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa, porque essa era a vontade do Senhor, porque o Deus Todo-Poderoso queria sempre trazer a memória do povo, para que o povo não se esquecesse do grande livramento. Vocês assistiram aí a novelinha da Record, vocês assistiram no cinema, tem os irmãos que estiveram aqui na quinta, foram beneficiados com ingressos para assistir na sexta-feira à noite o filme. Quem estava aqui recebeu o ingresso aí? Ah, glória a Deus. O pessoal veio aí e nos abençoou com ingressos, e a galera foi toda lá para assistir o filme. Então nós temos esse entendimento e esse aprendizado. Na 10ª praga era a morte do primogênito. E o Senhor disse que para livrar os primogênitos do povo de Israel, era necessário então emular, matar um cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais da porta. Quando o espírito de morte passasse pelas casas e onde estivessem o sangue do cordeiro no umbral da porta, ali então não mataria os primogênitos do povo de Israel. Mas os primogênitos do Egito, todos pereceram, todos foram mortos. E foi onde Faraó deu a libertação ao povo de Deus, ao povo de Israel. Naquela noite da sua libertação, diz a palavra do Senhor que eles deveriam estar preparados, com o cajado, com as suas vestes, comer do cordeiro, não deixar nada para trás. E aqueles que tivessem uma família que não tivesse condições, não tivesse o cordeiro, poderia reunir com a outra família que tinha condições, para que ali eles passassem aquela noite e comessem a carne do cordeiro, comessem o pão sem fermento e comessem ervas amargas, para se lembrar o quanto amargo foi o tempo da escravidão. Amém, amados? Por isso o Senhor, na sua ceia, ele diz: fazei em memória de mim, para que de tempos em tempos não caia no esquecimento a morte sacrificial de Cristo Jesus, e não caia no esquecimento do povo o amor que Deus tem para conosco. Muitas das vezes, quando as situações ficam difíceis, quando nós passamos por lutas e dificuldades, nós temos uma tendência humana a esquecermos dos benefícios de Deus, a esquecermos que Deus é um Deus de livramento, a esquecermos do plano da salvação que Deus tem para as nossas vidas, como se nós importássemos somente com o nosso hoje.
somente com o suprir da minha necessidade hoje, somente com o meu ego e o suprimento das minhas necessidades do agora, e não olhar para a salvação proposta por Deus. Então é necessário que tenhamos entendimento, é necessário que o Senhor traga a nossa memória, é necessário que anualmente nós venhamos entender a respeito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, para entendermos que somos especiais, que somos valorizados por Deus, somos escolhidos por Deus, e Deus nos ama com um amor sobrenatural. Deus nos ama com amor sobrenatural, a ponto de dizer a respeito do amor humano de uma mãe. E vocês sabem, é claro que é fato que nos nossos dias há mães e mães, há aquelas que dão a vida por seus filhos e aquelas que abandonam numa caixa de sapato, infelizmente. Mas o Senhor, para demonstrar o amor de uma mãe, amor de um pai, Ele diz: mesmo que a tua mãe ou teu pai esquecer de você, eu não te esquecerei. Mesmo que eles te abandonarem, eu não te abandonarei. Então a palavra ela vem para uma reflexão, para entendermos que somos preciosos para Deus. Há momentos em que o Senhor nos exorta, há momentos que o Senhor nos chama a atenção de coisas que nós fazemos e praticamos, porque se nós dermos lado para a nossa carne, o nosso caminho vai ser um caminho de tristeza, de infelicidade. Se você der lado para a tua carne, no teu relacionamento conjugal, e não buscar do Espírito de Deus, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, nós temos uma tendência a levar o nosso casamento ao fracasso. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, nós precisamos da palavra de Deus nas nossas vidas, nós precisamos da luz da palavra para o nosso entendimento, e praticar essa palavra acima de tudo. Não adianta dizer eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não praticar essa palavra. Pois nada adiantará, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, amado? Então nós precisamos buscar o conhecimento e o entendimento da palavra. E esse povo então, eles tinham que trazer a sua memória. E o Senhor diz: então agora, isto será para mim a Páscoa. E vocês vão comemorá-la, para que vocês lembrem quão difícil foi essa passagem. Esse momento difícil. Amém, amados? Conforme a instrução que está em Êxodo capítulo 12, nos versículos 1 até o 15, cada família deveria tomar um cordeiro macho de 1 ano e sem defeito. O cordeiro poderia ser ovelha ou cabra, e se o cordeiro fosse muito grande para a família, deveria convidar o vizinho mais próximo. Êxodo capítulo 12, versículo 11 diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos, nosso corpo, cingidos, vestidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Está entendido? Está entendido? Que esta é a Páscoa. A palavra não diz assim: e vós sereis visitados por um coelho, e vos trará muitos chocolates, e isto será para vós a Páscoa. Não, querido, temos que ter entendimento. É claro que não vamos falar aqui que é pecado comer chocolate. Amém, amado? Demasiadamente pode causar alguns problemas, né? Para a juventude, antigamente aprendi que comer muito chocolate dava espinha. Não sei se procede, mas eu, como gostava de comer chocolate, tinha o rosto cheio de espinha, então eu acho que chocolate dava as espinhazinhas. Amém, amado? Glória a Deus. Após terem comido, o sangue do cordeiro deveria ser passado no umbral e na verga da porta, e na casa onde estivesse o sangue, o anjo da morte não mataria o primogênito daquela família. O cordeiro morreu para que os primogênitos de Israel fossem livres da morte. E isto aponta para o sacrifício de Jesus. Um cordeiro de 1 ano ainda não tinha se reproduzido e nenhum lucro trouxe para o seu dono. Então, seu único objetivo na vida foi ser sacrificado. Temos então uma figura de Jesus Cristo nesse ritual, pois Jesus nasceu apenas para morrer pelo nosso pecado, para trazer a palavra do reino dos céus, para ministrar os nossos corações, para passar tudo aquilo que nós passamos nessa vida e dizer: eu venci. Passou pelas adversidades, nasceu numa família pobre, não nasceu numa família rica como esperavam os judeus, como eles acreditavam, porque os judeus ainda esperam o Messias. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias.
Eles não creram, por isso eles ainda esperam que se cumpram as promessas messiânicas, as promessas que falam a respeito do Messias que virá para libertá-los. Eles viviam na época, 2000 anos atrás, pela opressão do povo romano, dos exércitos romanos. Então eles olhavam para a palavra, para as escrituras, e eles entendiam que viria alguém para libertá-los da opressão romana. Jesus Cristo vem, lê para eles Isaías capítulo 61 e diz: esta palavra se cumpre hoje. E eles não entenderam, então disseram: não, jamais, não. Este não é filho de Maria, filho de José, o carpinteiro? Porque eles tinham uma esperança que a profecia messiânica da vida de Jesus seria um homem de grande valor, seria um homem de grande riqueza, seria um rei, seria um grande homem para constituir um grande exército e livrar o povo da opressão romana. Mas não era isso. O Senhor veio para livrar o homem da opressão satânica, da opressão diabólica, da opressão do pecado que prende o homem. Ele pode ser livre exteriormente, mas está aprisionado interiormente, porque o pecado o danifica, o pecado o separa de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele veio para nos trazer a presença do Senhor, Ele nos veio para nos estreitar o caminho com Deus, Ele nos veio para revelar os céus, revelar o amor de Deus, revelar o plano de Deus, de salvação para a minha vida e para a tua vida, glória a Deus. Veio para me livrar, veio para me libertar, veio para me restaurar. Glória a Jesus. A Páscoa no Antigo Testamento era celebrada para comemorar a libertação da escravidão. E com a morte de Jesus nós celebramos a libertação do pecado. E esta é a Páscoa à luz da palavra de Deus. Para que eu e você entenda, para que eu e você compreenda, para que não caia no esquecimento o poder de Deus, o amor de Deus, o cumprir da palavra de Deus. Porque tudo cumpriu conforme o Senhor disse. Que viria Jesus, o Filho de Deus, para morrer no meu lugar, para morrer no teu lugar. Amém, querido? Para que eu e você entenda que somos especiais para o Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Amém, querido? Jesus Cristo nosso Senhor, acredito eu que Ele estava na glória com o Pai, e o Senhor então diz para Ele: chegou o momento, e então Ele vai se despindo da sua glória, vai despindo da sua coroa, vai tirando tudo, e veio a este mundo na forma humana, passou grandes dificuldades, trabalhou com o seu pai, teve a profissão do pai, até os 30 anos de idade, e aos 30 anos de idade, então agora ele passa pelas águas do batismo no ministério de João Batista, sai para o deserto, é tentado ao final de 40 dias e 40 noites, o diabo vem para seduzi-lo, para enganá-lo, mas ele vence pelo poder da palavra ao inimigo Satanás. Escolhe alguns homens, 12 homens, para fazer a diferença no mundo. Anda com estes homens durante 3 anos e meio. E chega o momento então que ele entra em Jerusalém, e todos o recebem como rei. Colocam palmas no chão, colocam tapetes, e ele sentado sob um jumentinho, ele entra em Jerusalém. E é chegada a semana da Páscoa. Então agora eles preparam o momento da Páscoa. E ali ele se reúne com os seus discípulos. E ali então ele traz palavras aos seus discípulos de ensinamento. Está diante dele ali homens que ele conhece o coração de cada um deles. Homens que, dentre eles, um irá traí-lo, um outro irá negá-lo. E ele diz a Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E ele vai molhar o pão ali no momento da ceia, e ele diz: aquele que colocar o pão para molhar junto comigo, este me trairá. Depois diz a Judas: o que tens que fazer, faça logo.
Irmãos, eu imagino ali o emocional de Jesus. Ele sabia tudo o que ia padecer. Ele sabia toda a experiência que ele ia ter que viver na própria carne, por amor a nós, que às vezes não retribuímos. Às vezes não oferecemos a Ele o melhor louvor, uma adoração. Às vezes não levantamos as mãos aos céus e dizemos aleluias, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Às vezes numa ministração não queremos cantar, não queremos louvar, não queremos adorar, sendo que é algo que Deus quer receber de nós, porque Ele nos fez para louvor de sua glória. Porque o Senhor, Ele habita no meio dos louvores, e nós temos que ter um coração grato ao Senhor. Mas não nos afastarmos do Senhor, porque nos momentos dos problemas, as primeiras atitudes que nós queremos tomar é sairmos da presença de Deus, é fugirmos da casa de Deus, é abandonarmos os caminhos do Senhor, não buscarmos mais a palavra, a leitura da palavra, um louvor de adoração, não queremos mais glorificar, não queremos ter mais um tempo de devocional, não queremos mais ler a palavra, ter um momento a sós com Deus, não queremos mais nada, porque estamos afligidos, os problemas vêm, mas aí então nós esquecemos desse amor tão maravilhoso, desse amor que Deus tem para comigo, Deus tem para com você. Deus te ama, querido. E Jesus está ali diante de alguns e chama os discípulos mais próximos a Ele e vão ao Getsemane, ou Getsemane, que significa prensa de azeite, porque naquele momento Jesus ele vai ser moído. Jesus se curva e ele começa a orar ao Pai. Ele começa talvez numa última oração, talvez um último pedido a Deus, no sentido de livramento pelo que ele vai passar. Não só a angústia, a dor que ele vai passar, mas também os momentos difíceis em que ele viveu com aqueles que estavam tão próximos a ele. Até os 3 que ele chamou para um momento da oração, ele vai até eles e eles estão dormindo. E o Senhor diz: olha, velem comigo, orem comigo, vamos orar. E aí ele se curva diante do Senhor e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, que eu não beba desse cálice, porque ele sabia o quanto ele iria sofrer, querido. Talvez em palavras eu não vou conseguir expressar, talvez até mesmo as imagens do filme feito por Mel Gibson possa demonstrar o quão foi difícil aquele momento para Jesus, o nosso Senhor. E tudo isso ele estava fazendo para cumprir a palavra do Senhor. Diz a palavra: como um cordeiro, oprimido, humilhado, não abriu a sua boca, foi levado ao matadouro. E ele ora ao Pai, e na terceira vez ele diz: Pai, contudo, que seja feita a tua vontade. A tua vontade. E os discípulos ainda continuam dormindo. Vem então os seus algozes, vem então aqueles que, por ordem, pois Jesus foi vendido por algumas moedas de prata, 30 moedas de prata, por Judas, que logo mais não se arrepende, mas tira sua própria vida, porque assim como Pedro teve a oportunidade de arrependimento, Judas também teria, mas ele tira sua própria vida. Jesus então aprisionado. Conhecemos a história do momento de Pedro, que diz: eu não conheço esse homem, nunca ouvi falar, mas a tua linguagem, o teu jeito mostra que você é um desses que andavam com ele. Não, não conheço, nunca estive com ele, não conheço esse homem. E o galo canta, e Pedro chora amargamente, porque cumpriu-se a palavra do Senhor Jesus. Amém, amados? Jesus é aprisionado e é levado àqueles que vão julgá-lo, e é condenado. Pôncio Pilatos leva ele perante o povo, a multidão, e diz: olha, é chegada a Páscoa, e nós temos por costume na Páscoa libertar um prisioneiro, e está diante do povo Jesus, Barrabás. E aí pergunta o povo, e aqueles homens que queriam matar a Jesus percorrem no meio do povo e dizem: olha, quando ele perguntar, gritem: liberte Barrabás, crucifica Jesus.
E o povo então recebe aquelas informações, e no momento em que Pôncio Pilatos diz: a quem soltarei? Pois é chegada a Páscoa. E o povo começa a gritar: crucifica Jesus, solta Barrabás. Crucifica Jesus, solta Barrabás. Igual essa multidão que vai na rua aí gritar: crucifica. Pôncio Pilatos lava a mão e diz: sobre mim não estará esse sangue inocente. E o povo de Israel ainda diz assim: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Estão amaldiçoando até a própria geração. Aí a gente fala: por que tanta luta eles passaram? Por que Hitler os perseguiram? Quanta morte, quanta destruição. Eles próprios se amaldiçoaram. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração. Amaldiçoaram sua própria geração. E aí então Jesus é pego, já foi dada a sentença, morte de cruz. Mas eles, como diz a palavra, que aquele que vai à cruz é considerado como maldito, eles não se alegram somente com a morte de cruz, eles vão bater mais do que já bateram. Colocaram uma coroa, não uma coroa de ouro, não uma coroa de excelência, digno de um rei, mas colocam nele uma coroa de espinhos, batem, faz ele carregar uma pesada cruz, leva ele até o Gólgota, aonde ali no Monte da Caveira ele será crucificado. Começa a refletir isso por mim e por você, e eu tenho certeza que Jesus diria: eu faria novamente. Amém, irmãos? Porque isso nos é pregado nessa noite, para trazer ao nosso entendimento tal amor e a verdadeira Páscoa, o verdadeiro significado, o verdadeiro sentimento nisso tudo, para nosso aprendizado, para que você entenda nas adversidades que Deus te ama, que o que Ele passou por mim e por você não é nada perto do problema que você vive. Nada. Carrega a cruz, cai, levanta, cai de novo, até chegar no Gólgota. Ali pegam os pregos, transpassam suas mãos. Era aqui no pulso. Não era aqui, porque aqui poderia rasgar. É aqui, ó. Transpassam os seus pés. E levanta ele na cruz. Tudo por nós, tudo por mim, tudo por você. Mas não por motivo de tristeza nossa, mas para a minha salvação, para a tua salvação, para que pudéssemos estar aqui, para que pudéssemos reconhecer e, acima de tudo, valorizar. Valorizar, querido. Esquecemos só das nossas próprias necessidades, esquecemos de olharmos somente para os nossos umbigos, e olharmos para Jesus, adorarmos a Jesus. Ele é digno, Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser glorificado. Ele padeceu. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitos começam a dizer, e outra, Jesus estava nu, viu, queridos? Maldito aquele que vai ter a morte e morte de cruz. Ele se fez de maldição por mim e por você. Estava ali nu, diante da sua mãe que estava ali, diante de alguns discípulos, diante de alguns seguidores, e diante dos seus algozes, diante daqueles que caluniavam, diante daqueles que diziam: se tu és mesmo filho de Deus, desça daí. És o filho de Deus, então desça. Mas Jesus se cala. Amém? Perdoa-lhes, não sabe o que fazem. Aí depois ele fala: tenho sede. Pega um vinho azedo, vinagre, para saciar sua sede. Até chegar o momento em que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque para o próprio Deus olhar o seu filho naquela condição também não foi fácil.
Não foi fácil. E ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus ali morre. Mas não acabou. Diga: louvado seja Deus. O diabo celebrou, o diabo festejou. Teve festa no inferno. Matamos o Filho de Deus. Está acabado. Mas eu acredito que de repente eles ali onde estão reunidos, festejando, eles veem ali um ponto de luz e eles começam a olhar e dizer: o que está acontecendo? Aqui onde nós estamos é trevas, estou vendo que há uma luz chegando. E a luz vai ampliando, a luz vai se intensificando, a luz vai aumentando. E de repente, quando eles olham, é Jesus, o nosso Senhor, para dizer: eu venci. Jesus venceu a morte. E no domingo, Ele ressuscita, para a glória de Deus, para fazer morada no teu coração, no meu coração. Eu tenho uma boa notícia: Jesus venceu a morte, e Ele promete ressuscitar todos nós que cremos nele. João 6,37 ao 40 e 44 ao 45 diz assim: todo aquele, essa foto aí sou eu mesmo, viu, irmãos? Lá no túmulo, vazio, amém? E cercado para ninguém ficar lá também toda hora mexendo. E Deus me deu essa graça, através dessa igreja, desse povo, no diaconato maravilhoso, e Deus me abençoou de estar lá. E eu fui lá onde colocaram Jesus. Diz a palavra: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Amém, querido? O plano de Deus há de se cumprir, como se cumpriu na vida de Cristo Jesus, há de se cumprir na minha vida, na tua vida. E o impressionante sobre esta coroa é a coroa que Jesus escolheu para ele. É que de todas as coroas que ele poderia ter escolhido, esta não pertencia a Jesus. Esta coroa era sua e era minha. Eu e você merecíamos usar essa coroa. Eu e você merecia sentir os espinhos. Eu e você merecia sentir o sangue descendo pelos seus olhos e ouvidos. Eu e você merecia toda essa dor. Mas a você e a mim Jesus oferece a coroa da vida. Amém, amado? Ele tomou a nossa coroa e nos oferece até hoje a coroa que era dele, a coroa da vida eterna, por causa do poder do amor dele, o poder que venceu a morte, o poder da ressurreição de Jesus, o amor dele por nós. A morte de Jesus e a sua ressurreição na Páscoa é por mim e por você. Jesus, o verdadeiro significado da Páscoa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, querido? Tem um videozinho aí, eu passei aí, é só o pessoal clicar ali em cima dele, e eu vou trazer aqui a nossa memória um momento, como foi com Jesus e os seus discípulos. O som, tem som, viu? Glória a Deus. Era desprezado e o mais respeitado entre os homens. Homem de dores
experimentado em padecimentos. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foi moído pelos nossos pecados. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E se eu permitir? Se eu amar? Se eu o seguir, Ele pode remover meus pecados, Meus pesares? minhas dores. perdoar meus erros. Assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos viverão novamente. Meu pai, E minha mãe? minha irmã, Meus avós, Minha família. todos viverão novamente. Em Jesus Cristo, encontrei vida nova. Eu encontrei vida nova. Em Jesus Cristo, encontrei vida nova. Aleluia. 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 Rei dos reis. Senhor dos senhores, o melhor amigo. E Ele reinará para sempre. E ele reinará para todos sempre. Aleluia. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo eu peço a Tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ministra os nossos corações. Perdoa-nos as nossas falhas. Perdoa-nos quando erramos, por pensamentos, palavras, o quanto deixamos de valorizar o amor sacrificial. Deixamos de valorizar esse plano maravilhoso de salvação. No nome de Jesus, tenha misericórdia e piedade de nós que somos falhos. Toca os nossos corações, transforma as nossas vidas. No nome de Jesus, ó Pai, derrama a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Ministra os nossos corações. No nome de Jesus Cristo eu te peço, para a Tua honra e glória. Amém e amém. Diz a palavra do Senhor: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos dizendo: comai, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos ter um momento aqui para celebrarmos também uma ceia especial de Páscoa. Não será no rito do Velho Testamento, não será com cordeiros e ervas amargas, mas será como a ceia de Jesus, na Páscoa, celebrada por Ele, juntamente com os seus discípulos, onde eles comeram o pão sem fermento e beberam do cálice. Então nós vamos ter esse momento também precioso, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Só peço para alguém lá no teclado para fazer o João, vá lá. Amém, amados? Glória a Deus. Que você esteja orando aqui. Eu vou partir o pão para vocês comerem, mas antes disso eu vou fazer uma purificação das minhas mãos. Amém, irmãos? Vocês me permitem? Eu vou lavar as minhas mãos para partir o pão para vocês. Tá certo? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pai, no nome de Jesus, sobre esta mesa está aqui o simbolismo do corpo, nestes pães. E o suco da vide simboliza o teu sangue derramado a todos nós. Pai, que esta Páscoa seja uma Páscoa de memorial
de relembrarmos, trazermos à nossa memória o ato sacrificial, o amor sacrificial, a tua bênção sobre as nossas vidas. Derrama a tua bênção sobre nós, abençoa-nos poderosamente, milagrosamente, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós te damos graças pelo amor que o Senhor tem para conosco, pelo amor de sacrifício, de entregar seu Filho por mim, por cada irmão aqui. Derrama, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas. Ministra, Senhor, os nossos corações. Manifesta a tua glória. Derrama do teu poder, ó Pai. No nome de Jesus Cristo eu te peço. Derrama da tua presença, da tua unção, para a tua honra e glória. Amém e amém.